Marcelo Rebelo de Sousa promulgou no dia de hoje a nova lei de estrangeiros, dizendo que teve algumas garantias que fizeram com que se possibilitasse essa mesma aprovação. Vamos ver o que é que muda verdadeiramente e até alguns comentários do Presidente da República sobre esta mesma lei. Digo-vos, de passagem, que considero algo insuficiente esta lei, mas que, sem dúvida nenhuma, são passos na direção correta e, portanto, de certa forma, é um dia feliz para Portugal no dia de hoje. Vamos ver esta notícia e faremos uns comentários. Ora, como eu dizia, perguntas e respostas sobre o que muda na nova lei de estrangeiros. Há novas regras para o reagrupamento familiar, estrangeiros que procuram trabalho, cidadãos da CPLP e prazos para resposta da AIMA. Após meses de discussão e um chumbo do TC, foi promulgada esta quinta-feira a nova lei de estrangeiros. O Presidente da República ficou satisfeito com as alterações ao diploma e desta vez deu luz verde à lei que aprova que o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Esta lei foi aprovada pelo PSD, Chega, CDS, IL e JPP, votos contra dos restantes. Esta votação é o mais previsível que existe na política portuguesa, não há grande novidade nestas aprovações e chumbos e, portanto, vamos agora ver o que é que mudou verdadeiramente. Que estrangeiros podem trazer a família para Portugal? O tão conhecido reagrupamento familiar. O reagrupamento familiar foi um dos grandes pontos de discórdia. Com o novo diploma, mantém-se o princípio de que este direito só pode ser exercido pelo cidadão estrangeiro que tenha autorização de residência válida em Portugal há pelo menos 2 anos. No meu entender, deveríamos fazer como há países na União Europeia que estão a fazer já, que é suspender o reagrupamento familiar até esta situação estar regularizada, até termos números razoáveis de imigração e não andarmos aqui com esta conversa de que há direitos a Portugal que os estrangeiros têm. Ninguém tem o direito a Portugal que não seja os portugueses. Todos os restantes têm o privilégio de estar em Portugal. O prazo de 2 anos não se aplica no caso de filhos menores ou incapazes, nem ao cônjuge ou equiparado que seja com o titular da autorização de residência, progenitor ou adotante de menor ou incapaz a cargo. Para os casais sem filhos em comum, estabelece-se um prazo de 15 meses de residência legal em Portugal para o reagrupamento familiar com o cônjuge ou equiparado com que tenha o titular coabitado durante pelo menos 18 meses no período imediatamente anterior à entrada no território nacional. Isto são apenas algumas mudanças, mantém-se os 2 anos como condição para pedir o reagrupamento familiar e tem que ver com a atribuição da residência legal que começam a contar estes 2 anos. O reagrupamento familiar é algo relativamente normal dentro daquilo que é a questão da imigração, mas uma coisa é um reagrupamento familiar pedido por 1,5 milhão de pessoas, outra coisa completamente diferente é o reagrupamento familiar pedido por 100, 200, 300 pessoas. Não tem nada a ver e, portanto, há circunstâncias em que é válido, há circunstâncias em que não é. Enquanto a minha veia nacionalista, digamos assim, o que me diz é a imigração, exatamente como tantas outras, formas de gestão e assuntos que têm que se gerir pelo Estado português, tem que ser a favor dos interesses da nação. Nada mais, nada menos. Depois tem aqui a questão das exceções, mas agora a questão de ter casa em Portugal é um requisito obrigatório, é a pergunta. Para poder trazer a família para Portugal, o cidadão estrangeiro tem que ter alojamento adequado e meios de subsistência suficientes, excluindo apoios sociais como o abono de família ou subsídio de desemprego. Portanto, tem que ver com a tipologia do apartamento, da habitação, seja de que tipo essa habitação for, portanto, evitando questões de sobrelotação que, sem dúvida nenhuma, afetam a questão das rendas em Portugal e depois a questão da pressão nos serviços públicos, mas já nem vou entrar por aí porque isto não tem diretamente a ver, esta parte da lei em específico não tem diretamente a ver com isso, mas e depois a questão das subsistências para evitar subsídio à dependência, que é para não andar metade do país a pagar para outra metade. Famílias de estrangeiros têm de saber português? Pergunta. Depois de concedida a autorização de residência, os familiares de imigrantes que passem a viver em Portugal têm de ter formação na língua portuguesa e valores constitucionais e, no caso de menores, frequentar a escola. A renovação da autorização fica depois dependente de prova do cumprimento das medidas ou do conhecimento adquirido, salvo por motivo não imputável ao familiar ou em casos excepcionais motivados por razões humanitárias. Portanto, a resposta mais ou menos direta, salvo raríssimas exceções, é: tem que saber português, tem que aprender português. No caso de ser menor,
tem que estar na escola a aprender português, é tão simples como isso, tem que saber português, não há hipótese, quer dizer, vêm para Portugal, atribuem-se cartões de cidadão a pessoas que não sabem nem falar português, não conhecem um pingo da história, não fazem a mais pequena ideia do que é a cultura portuguesa, mas têm um cartãozinho que diz português, têm um nome que claramente não é português, têm uma língua que claramente não é portuguesa e são tratados como se fossem portugueses. Mais uma vez digo, não quer dizer que não haja circunstâncias, e eu concordo que existam circunstâncias em que a atribuição da nacionalidade é possível, eu concordo que se pode atribuir a nacionalidade, mas discordo que seja ao fim de 5 anos a uma pessoa que nem sabe em que país é que está. No fundo, é um bocadinho isso. Na atual lei, define-se que a Agência de Integração, Migrações e Asilo, a dita AIMA, tem 9 meses para responder a pedidos. A prorrogação só é uma possibilidade em casos excepcionais e não é permitida, por exemplo, no caso de reagrupamento com menores. Em caso de incumprimento, o recurso aos tribunais é possível, tendo o queixoso de demonstrar a falta de resposta da AIMA, compromete de modo comprovadamente grave e direto o exercício em tempo útil de direitos, liberdades e garantias pessoais, cuja tutela não possa ser eficazmente assegurada através dos meios cautelares disponíveis. Portanto, é uma questão de se cumprir prazos, enfim, em Portugal poucos prazos se cumprem, mas efetivamente a AIMA também tem que dar resposta aos pedidos, mesmo que a resposta seja não, e eu acho que a resposta não tem que ser dada mais vezes, porque já foi dada a resposta sim demasiadas vezes nos últimos 7 anos, desde logo quadriplicando o número de estrangeiros em Portugal. A questão dos cidadãos da CPLP, o Governo recusou a possibilidade de introduzir exceções, os cidadãos provenientes da comunidade dos países de língua portuguesa têm de ter um visto de residência, ou seja, são obrigados a pedir autorização de residência em Portugal nos consulados portugueses dos países de origem, tal como todos os outros cidadãos estrangeiros. Eu também estou de acordo, não tem que haver um regime de exceção para a questão da CPLP, a imigração está uma loucura completa em Portugal, já se confirmou 1,5 milhão de imigrantes que alguns diziam que eram falsos, esses números, que não tinham correspondência com a realidade, ainda hoje saiu essa notícia, 1,5 milhão de imigrantes é absolutamente inaceitável, independentemente das formas pelas quais entraram em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa teve aqui algumas dúvidas, mas no fundo souberam desde já o essencial do que mudou em Portugal. Era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar, para ficarem a conhecer as novas mudanças. Houve alterações, eu acho que houve um afrouxamento da lei desde já, e acho que, apesar de se terem definido alguns critérios para a entrada, nomeadamente critérios mais restritivos para essa mesma entrada, acho que temos que começar a definir os critérios para deportar pessoas, porque eu acredito que há milhares de pessoas que vão ter que sair de Portugal, desde logo por causa da quantidade de pessoas que estão sem fazer nenhum, que não estão sequer registadas na Segurança Social, tampouco estão a fazer descontos. E, portanto, acho que há milhares de pessoas que vão ter que sair e, portanto, é importante que se defina de forma clara quais é que são os critérios para expulsar essas pessoas e que se atribuam meios que não são atualmente significativos e que não são atualmente suficientes para expulsar as pessoas, porque isto não é só dizer escrevi aqui no papel esta coisinha e, portanto, a partir de agora o que eu escrevi no papel não precisa de se materializar em meios, em pessoas, etc. É preciso ter meios, é preciso ter pessoal, mas se há circunstância que vale a pena ter meios e pessoal, é precisamente esta das deportações. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.